Sabe como é, né, mano? Eu sou maloqueiro. Tá pensando que... Já avisei que vai dar merda aí. As cuecas ali, hein? Caramba, eu vou lá pegar a cueca, que maloqueiro rouba tudo. Tem as cuecas, vou logo lá pegar aquelas cuecas. Ah, garoto, ainda tem edredom, só que essas cuequinhas tá tudo perfeitinho, deixa eu dar uma olhadinha direitinho. Tá tudo perfeito, minhas cuecas tá tudo rasgada na bunda, né? Mas isso aqui tá tudo direitinho, é no patinho, é no patinho, é no patinho, mano. É no patinho. Ah, vou pegar esse Dudu. Aqui, rapaz, a porta tá aberta, acho que tem alguém em casa, eu vou meter o pé daqui, mano. Eu esqueci da ligeira. Ah, meu Deus. Eu não me